Olá, viva! Bem-vindos a mais um Rosa no Verde, programa da tua SMTV. Olá, Tânia! Olá, Andréia, então, como é que tens passado? Bem, tenho-me portado bem. E tu? Eu também. Olha, não sabes o que é que me aconteceu esta semana? Não. Eu vou-te contar. Conta. Tu sabes que ali em cima está o circo. Pois está. Não me digas que foste fazer de palhaça. Tu não. Eu fui fazer pior. É que eu fui andar naqueles balões do Luna Park. Já estiveste lá? Não me digas que foi aquele que vai assim muito rápido. Andréia, eu fui lá e fui naquele que anda à roda. Não ficaste enjoada? Não fiquei, mas eu estava com medo de ir naquele que tratamos o V, que é aquele que vem assim. Aquele que faz, exatamente. No entanto, eu tinha pessoas ao pé de mim, nomeadamente uma delas, a minha afilhada, Sim. que estava e vamos no V. E eu disse, olha, tu alinhaste? A minha última experiência não tinha corrido muito bem. Não é que eu repeti e não correu muito bem, novamente. Não vale a pena contar. Não me digas que estavas de saia e... Não, querida, porque se tivesse saia ainda aguentava. Eu saí de lá completamente tonta e nem num carro conseguia andar. Isso é que é Olha, pior. eu digo-te uma coisa, aconselho muito para quem tem aquela coragem, aquela adrenalina de lá ir. Eu gosto dessas coisas. Eu também gosto, até ontem. Pois. Hoje temos connosco uma convidada especial. Pois é, que se chama Carolina Cordeiro. Olá, Carolina. Olá. Carolina Cordeiro, professora, escritora, tantas facetas. Tantas. Acaba por ser a mesma coisa, acho eu. Porque vem, quer uma quer outra, vem do desejo de estar em contato com o público e aí basta que se liga aquele botãozinho para ensinar e depois se desliga aquele botãozinho e passamos a criar mundos para além daquilo em que vivemos. Mas facetas acho que não, acho que são Por acaso eu tinha reparado que realmente gosta de lidar com o público, porque estávamos, antes de iniciarmos este programa, estava a falar connosco, não há vontade. E tem que ser uma vontade, eu sou assim e não vale a pena. Há uns anos atrás, eu vi uma vez uma entrevista a um grupo qualquer brasileiro e que diziam que nós não somos tão bons, porque o grupo era musical, mas estava a entrar agora na altura, estava a entrar na televisão e diziam eles, até porque nós somos assim, nós não temos paciência para que a máscara caia. Então não vale a pena máscaras sequer, quer dizer, não vale a pena. Então, para que máscaras? Eu acho que sim. Máscaras? Já basta o carnaval. E mesmo assim no carnaval, por isso não, eu sou assim, eu gosto de falar com as pessoas. A partir do momento em que as pessoas também me respeitam como pessoa, eu não tenho qualquer tipo de problema. Eu vou-lhe ter aqui um comentário. Eu acho que com alunos, que não seja seu aluno ainda, uma criança, ao vê-la passar na rua ou ao falar consigo, nunca vai pensar que é professora, pela vontade e pela disposição, a boa disposição que tem. Eu regra geral, e por acaso os meus alunos quase todos dizem exatamente a mesma coisa, que eu não tenho ar de professora. E eu fico um bocado, qual é o ar? Isso é bom ou é mau? Qual é o ar que a professora terá que ter? A verdade é que eu trato-os todos de uma forma muito simples. Acho que qualquer pessoa na sua vida requer apenas 3 coisas. Requer amor, requer atenção e requer respeito. Se eu dou respeito, estou a dar amor, então estou-me a repetir. Se eu quero amor, estou a dar carinho, estou-me a repetir. Então, eu só quero uma coisa no mundo, quero é amor. Então, um bocadinho de atenção não faz mal a ninguém. E trato-o assim. Eu acho que sim, Carolina, e é assim mesmo que as pessoas devem... porque são assim para si e transmitem isso aos outros. Mas agora fale-nos aqui um bocadinho da sua vida, como iniciou, como é que descobriu que queria ser professora? Vamos começar por professora.
Eu acho que foi mais o desejo que o meu pai tinha para mim do que propriamente o que eu tinha para mim. O que os pais querem. Eu lembro-me desde a pequenita de estar sempre com um bloquinho e e inventar assim uma sala de aulas, mas porque meu pai dizia que ser professor era uma coisa jeitosa. Não me diga, Carolina, que brincava quando era pequenina às professoras, é porque eu também. Brincava e de que Quem é que não brincou, não é? Brincava e de que maneira, e dava cabo dos aparelhos do meu pai lá em casa, porque depois às tantas fazia que aquilo era uma espécie de máquina de escrever. Eu sou da altura das máquinas de escrever. E então eu dava cabo dos aparelhos lá em casa e fui estudar, e depois acabei por me apaixonar pelo estudo. E fui para a universidade porque gostava de estudar e gostava de estar em contacto com os livros da pesquisa, mas não queria ser professora. O que é que queria ser? Tinha alguma outra ideia? Normalmente as pessoas têm isso. Não tinha. Eu queria era estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de saber, eu gosto de descobrir, eu gosto de pesquisar, eu gosto disto. Não fazia a mínima ideia que depois, eu não fazia a mínima, o que é que ia querer ser da vida. Eu sabia que tinha a ver com português, sabia que tinha a ver com inglês, mas tudo o resto havia de vir, não fazia mal, há de vir. Mas, Carolina, eu li e vi alguns, vai-me dizer se é verdade ou não, que não gostava de ler. Nada. Ai, que horror. Uma professora a não gostar de ler. Nada. Não gostava de ler por gosto, ou seja, eu lia porque tinha que fazer pesquisa, gostava de estudar, assim, tudo bem. Mas se fosse para pegar num livro e ler... Mas não gostava. Gostei eu depois, quando me percebi que era boa forma de aprender alguma palavra, alguma como coisa. Gostava de aprender. Como gostava de aprender, comecei a associar as coisas. Também foi porque minha mãe chegou a um ponto em que ela já estava cansada de me dizer o que é que as coisas queriam dizer, e ela mandava-me, olha, vai lá tu descobrir e vai lá. Vai ler. E disse, bem, ok, então lá passei eu a fazer isto. Quando acabei a universidade, mas quando acabei a universidade, um amigo meu disse-me, olha, que tal ires ali fazer uma formação e não sei o quê, agora não posso, vais tu por mim, por favor, vá lá dar formação de inglês. Disse, dar aulas. Já me tramaste. Mas pronto, mas uma pessoa tinha que pagar as suas contas, não é? Então, tinha que se sujeitar. Exatamente. Bem, então, olha, lá fui eu. Eu entrei naquela sala, vi aquela gente toda à minha volta, eram quase 20 naquela altura. E eu disse, Deus do céu, uma multidão! Quantos anos é que tinha, Carolina, na altura? Eu tinha 25, eu tenho agora 35, e eu... Não, disse, olha, eu não vou ser assim um bocado tacanha nem nada do género. Vou tratá-los como se fossem meus colegas, meus amigos. Olha, aquilo correu tão bem, que saíram e ainda até hoje somos amigos, e eu descobri aí o gosto que eu antes não tinha pela professora. Os seus pais já sabiam, se calhar. Pois, os meus pais, ao verem isto, esta entrevista, vão dizer, bem, eu bem te E alguma vez a Carolina perguntou aos seus pais o porquê deles gostarem tanto que fosse professora? Olha, meu pai tem... a minha mãe queria ter sido professora. Mas minha mãe nunca me empurrou para lado nenhum. Foi sempre, has de ser aquilo que tu quiseres. Exato. Mas meu pai sempre teve aquele desejo, aquele bichinho de que para já fosse para a universidade para usar a capa, como por exemplo ele gostava muito da altura que havia e ainda há o filme Capas Negras com o Corrado Ribeiro e com a Amália, e ele queria que um filho dele fosse para a universidade, usasse a capa. Lá fui eu. Os meus irmãos não tiveram paciência para isso, mas lá fui eu. E acho que de alguma forma, meu pai vai fazer agora 78 anos. Acho que na altura em que ele tinha nascido, acho que para ele era aquilo que uma rapariga deveria ser. Felizmente ele evoluiu com os tempos e já percebeu que não é só para isso, mas efetivamente eu acho que ele na altura já sabia o que é que eu deveria ter sido, e ele tem toda a razão. E agora vamos dar um saltinho. E para onde, Carolina? Para a parte da escrita. Fale-nos. A escrita. Eu acho que já nasci com isto, pelo fato de estar sempre com papel e com caneta desde pequenita. Mas nunca quis, a minha intenção nunca foi publicar.
Era para si, para os amigos, Era talvez? para mim, não, nem para os amigos, era para mim, porque eu sentia a necessidade de... Um desabafo. Exatamente. Eu sentia E inspiração? Era no desabafo, provinha da vida. Olha à sua volta. Imaginação. Nem é a imaginação, olha à sua volta. Não há como não pegar uma folha deste pinheiro, num coisinho de relva, neste irrilhar, não há forma de não imaginar qualquer coisa que poderia eventualmente ter acontecido se eu não estivesse aqui, se nós não estivéssemos aqui. Mas isto nasce com a pessoa ou aprende-se? Acho que tem que nascer uma pontinha de vontade, mas aprende-se, porque nada se faz sem um bocadinho de disciplina. Por exemplo, eu para escrever o Invictas eu escrevi-o durante 10 anos. Vamos mostrar? Fale-nos um bocadinho dele. O Invictas, Fale-nos um pouco desse livro. O Invictas Brutácea é um dos amores da minha vida, porque é poesia, e poesia para mim é correr de alma. Foi escrito numa altura em que eu necessitava de falar com alguém e não queria ser julgada por ninguém. Faz adolescência. Terrível. Complicada às vezes. É muito, muito complicada. E eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu sei que pode não parecer, mas sempre fui uma pessoa muito reservada. Não É que parece não nada, não parece nada. Se apareces enganam. Mas sempre fui uma pessoa muito, muito reservada em relação àquilo que estava a sentir. Então precisava de colocar a raiva, a tristeza. Eu acho que poesia não dá para escrever quando se está alegre. Não dá. Isso significa que poesia tem que ser triste? Não tem que ser triste, mas tem que tem que vir de um motivo... Uma dor. De uma dor qualquer, de uma ansiedade, de uma falta qualquer. Não tem que necessariamente ser triste, mas é preciso que nós não estejamos, quem estiver a escrever, não esteja de acordo com, não esteja bem com aquela situação, com aquele sentimento. Porque, por acaso, certas poesias que eu já li... quando eu leio, ou estão a falar de dor, ou então estão a falar de alegria, mas que já sentiu dor. Mas é sempre. Na universidade eu conheci o escritor Joseph Gaspar, e uma vez um colega perguntou-lhe qual era o motivo da escrita, e ele disse, e eu concordo plenamente com ele, o motivo da escrita é a dor. É a dor. Desabafo. Agora, tem muito a ver com o público para quem nós estamos a escrever. Claro. Porque se eu estiver a escrever para crianças, eu posso estar a falar da dor, mas tenho que falar de forma que a criança conceba a ideia de dor sem que fique com medo de a ter. Mais camuflada. Exatamente, porque a criança, por mais que não queira, ou por mais que os pais ou os familiares não queiram, vai sofrer dor. Claro. Isso acontece porque o pai não lhe comprou o bonequito. Para ele já é uma dor, ao tamanho dele. Ou seja, ele depois tem que perceber que isto faz parte da vida. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Faz parte da formação da pessoa enquanto pessoa. Agora, eu precisava era de explorar isso, a forma como é que esta dor para mim resultava. Resultou neste livro. Uma coisa interessantíssima é que eu tenho um clube de fãs de adolescentes, porque eles vêm até comigo e dizem: mas você está a falar sobre mim? Eu sinto isto. Eles identificam-se naquilo que escreve. Muito. E isto para mim, para este livro, é para lá de gratificante. É para lá. É cumprir, seja qual tivesse sido o meu objetivo deste livro, foi cumprido. Ou seja, eu consigo, entre aspas, ensinar a alguém que é possível ter sofrido. É possível ser feliz. Ok, de ter sofrido, está bem, mas também ultrapassar, até porque eu já não sou esta pessoa que está aqui. E é tão divertida, Carolina. Eu pelo menos tento. Mas tente e consegue. Eu tento, mas também tenho os meus momentos down. Temos todos. Se não tivesse os momentos down, não estaria aqui. Não estaria. E este livro só está aqui porque os meus amigos, eu fiz... o meu amigo, na altura, ele estava para editar o seu e ele disse-me: olha, vais tu editar o teu? Epá, não. Vais, não. E eu fiz uma seleção. Porquê tanta insegurança? Porque são as minhas palavras. É o meu sentimento que está aqui. É o seu bebê. É o meu bebê. E é deixá-lo que as outras pessoas julguem. Eu não tenho problema algum que as pessoas não gostem. Estão à vontade, porque eu não gosto de tudo que está aí no mercado.
Claro, Estão à compreendo. vontade, mas pelo menos respeitem o tempo, respeitem a emoção, respeitem o trabalho que foi selecionar dos 5.000 e tal poemas que eu tenho, estes. E é isto que eu quero para qualquer obra. Eu acho que qualquer obra, qualquer artista, em qualquer situação, não quer mais nada no fundo a não ser respeito por aquilo que fez. Carolina, algum dia a escrever estes poemas que aqui tem, caiu-lhe alguma lágrima? Ai, oh, Haja lenços. Haja lenços, muitas mesmo, muitas. E eu digo-vos que, por exemplo, uma das minhas irmãs ainda não conseguiu, e já tem 2 anos, quase 3, ainda não conseguiu lê-lo até ao fim. Será que eu lhe podia pedir, Carolina, para ler só um pouquinho da parte que mais gosta? Assim, um bocadinho de nada. Da parte que... Para ver se nós também começamos Eu a também chorar. acho que sim, eu estava acho que sim. Chorar? Não. Claro. Chorar não. Então, só um bocadinho. Ai. Mas que seja assim um bocadinho forte para nós chorarmos. Vamos lá ver se conseguimos chorar. Ai, não vamos chorar, Andreia. Eu vou escolher logo o primeiro, isto porquê? O professor Machado Pires, quando fez a apresentação deste livro, fui lá que fez, que muito me honrou ele ter aceito fazer a apresentação deste livro, ele disse uma coisa que eu acho que ele tem toda a razão, porque eu escrevo ao correr da pena. Eu escrevo como um rio, ou seja, eu deixo... Flui. Não está a pensar, está a escrever. Não, eu não estou a pensar, eu não me importo saber se tem um ponto a mais ou um ponto a menos. Eu escrevo aquilo que eu preciso escrever naquele instante, depois... Respira. E está feito. Tanto é que eu tenho amigos que conhecem este livro muito melhor do que eu. Porque o que está aqui, a emoção já passou. Então é mais fácil um amigo meu saber, olha, mas tu escreveste isto no Invictas. A sério? Ok. É muito mais fácil porque isto foi um libertar de emoção, então é difícil saber o que é. Mas o professor Machado Pires disse, e acho que este acaba por refletir um bocadinho o que é que está aqui no Invictas. Abranda o tempo. Vi num grito surdo do tempo uma voz que me dizia degradantes histórias de culpas e dúvidas, num contar enegrecido de beijos não dados. Foi do vento que senti a emoção quedar-se, a afrouxar-se dentro de um peito a bater por saudade, por uma paz que sombra construída, e levei um espaço só meu, perdendo uma trilha de tempo que, soprando sem força, cansativo dizia-me: abranda, coração enganador. Destemido das mentiras ditas por teus lábios, abranda teu pérfido ser. De tantas angústias viveste. Para e escuta o tempo que o tempo te concede. Abranda e verás o tempo a cair em teus braços e a força a rasgar as tuas entranhas, teu sangue renascido por entre cinzas da tua parca sombra intemporal. Ana Carolina, eu digo-te uma coisa, eu não tenho, Carolina, eu não tenho palavras, parabéns, só a tua forma de ler, eu acho que inspira qualquer pessoa que não seja muito de ler poesia, inspira qualquer pessoa. Não, vocês esperem, parabéns. vejam, está aqui no cantinho. Não, mas eu gosto. sente-se que vem de dentro. Vem, e eu quando dei o livro e quando o livro ficou aí à venda, não é? O que eu tenho recebido em troca é efetivamente isto, é dizerem-me todos eles que sente-se que vem de dentro e melhor do que isto não há. E o que estava a dizer há bocadito foi o que me aconteceu com isto, com o romance. Porque o romance foi uma amiga minha alemã, deu à sua empregada para que ela lesse. Ela está a aprender português, a minha amiga alemã, então era uma boa forma de praticar o português. Então ela lia para a empregada para que conseguisse perceber. E a empregada dizia: eu não leio, a senhora infelizmente não lê, mas não faz mal. Mas ela disse que ia comprar o livro porque fazia-lhe lembrar. Eu tinha escrito, a forma como eu escrevi, tinha cativado tanto que ela comprou o livro para ler porque precisava deste livro lá para si, para ler. E isto, para mim... Estamos a falar no meu tempo. Que não tem, que é um registro completamente diferente de poesia,
Fala-nos agora então um bocadinho do Este, No Meu Tempo. Tem um registro completamente diferente. É uma história de amor. Eu não sou muito romântica, mas é uma história de amor. Eu não gosto de histórias com finais felizes. Este primeiro tem um final feliz. Isso é contraditório. Não é romântica, não Não. gosta de finais felizes, mas tem final feliz. Tem porquê? Porque este livro nasceu de um propósito muito especial. Eu gosto muito de literatura inglesa, do século XVIII e século XIX. Uma das minhas escritoras favoritas é a Jane Austen. E eu conheço a obra Orgulho e Preconceito da Jane Austen, de trás para a frente, frente para trás, e eu quase consigo declamar a obra por inteiro, porque realmente gosto. É Não preciso gosto- gostar-se muito. Não gosto pelo romance da história, gosto pela época, gosto pela visão que a Jane Austen faz sobre a mulher, sobre a sociedade, sobre o comportamento dos homens, gosto do contexto social da história. E achei engraçado que agora há uma grande leva de continuações a esta história do Orgulho e Preconceito. E sou amiga de muitas delas, americanas e britânicas, e que me dizem, olha, mas porquê é que tu não escreves uma? Está bem, mas vou escrever uma, mas que se passe na minha terra, porque assim eu consigo associar as coisas. Eu não consigo escrever de uma coisa que eu não sei. Então, eu não queria escrever mais uma obra, só seja comparação, da Jane Austen. Queria então colocar a minha terra com a obra da Jane Austen, com aquilo que eu sei. Então, juntei os pedacinhos da história da minha família, com a história do Orgulho e Preconceito. Novamente baseado na realidade. Novamente. É sempre. E para este livro fui fazer uma pesquisa histórica, fui ver o que era São Vicente, que é a freguesia onde moro, como é que era naquela altura, quais eram as casas, os senhores, as casas que estão aqui existem. Quanto tempo? Quanto tempo? Não sei se levou um ano. Portanto, é um livro histórico, verídico, da sua terra, minha terra, da sua da minha família. E também é ficcional, não deixa de ser ficcional. Isto porquê? Porque estas personagens não existiram, e este livro teve que seguir a história, efetivamente, do Orgulho e Preconceito. Ou seja, quem conhece a história já sabe como é que vai acabar. Agora, os meandros da história e o passar-se em São Vicente, nas capelas, nas furnas, faz com que o romance seja nosso. E tem expressões que eu não sabia existirem, por exemplo, uma que está aqui no livro, forte e valente como um homem de São Vicente. Eu não sabia. A pesquisa histórica fez-me rever isto e eu acho que eu pessoalmente gosto muito deste. Prefere esse? Eu não consigo preferir. Eu acho que são dois livros completamente diferentes, não é? São alturas diferentes, são pessoas diferentes. Sou eu, foram as minhas mãos, quer pela pena, quer pelo computador, mas são alturas diferentes, são pessoas diferentes, não há como. Mas Carolina, quando escreve pura e simplesmente sozinha ou pede conselho a um amigo, a um familiar? Como é que é? Eu quando escrevo. Depois para. E depois volto, vejo o português, vejo como é que está, se é aquilo que está ali, é aquilo que eu quero dizer, e depois então, quando tenho assim já um grosso, já tenho uns capítulos, jeitosos, eu mando para os meus amigos. Isto porquê? Porque quando eu escrevo, eu já sei qual é a minha história. E às vezes quer ver de fora, vê melhor. Quando lemos, eu já não leio por parágrafos, leio por capítulos. Ou seja, já faço uma leitura muito horizontal, muito assim, e depois muito ao longe e depois muito ao vertical e não também. Consegue ter a percepção que quer ter. Então, eu tenho a sorte de ter poucos, mas muito bons amigos. Os meus amigos literalmente contam-se pelos dedos de uma mão. E são sempre sinceros? Sempre. E nós discordamos e nós brigamos e nós sempre, mas são sempre fiéis e são sempre muito sérios em relação a isto e aquilo que eu faço. Se eu quero uma opinião deles, sei que será uma opinião sincera, mesmo que seja aquilo que eu não quero ouvir. E isto eu valorizo acima de tudo. E depois como é que é? Vamos pela nossa opinião ou vamos pela opinião dos amigos? Não, nós discutimos. Ok, tu queres dizer isto, mas acho que aqui se calhar fica também pode ficar melhor isto, mas espera, mas não é este termo, porque este termo depois eu vou ter que referir este termo para a frente.
andamos ali no Muito jogo. bom ter alguém em que discuta isso contigo. Mas é uma Muito maravilha. bom. Eu tenho o meu amigo Pedro Câmara, ele imprimiu e andou eu lá a corrigir, lá a ver, não sei o quê e tal, blá blá. Eu pô para a frente, pô para trás, não sei o quê. Olha, mas aqui tu repetes muito isto e não sei o quê. Pá, mas é assim, eu gosto disto assim, acho que assim faz sentido, para mim faz sentido. A Patrícia Carreira também fez-me, olha, mas acho que isto aqui, há uma passagem aqui no livro. Pode ler. Pode lê-la. Eu não sei exatamente onde é que está, mas há uma passagem aqui no livro que a Patrícia, quando esteve a fazer a correção, disse-me: olha, isto aqui está cor-de-rosa demais. Isto é muito romântico a mais. Lamechas a mais. E eu, quando vi disso, olha que engraçado, é que isto eu não inventei. Isto aconteceu. Era verídico. Era verídico, porque minha mãe dizia-me, e diz ainda bem que o diz, que todas as vezes que via um cavalo branco, naquele dia, via meu pai. Que Era romântico! sinal que ia ver meu pai. E era garantido. E está aqui, esta expressão está, esta história está aqui. E eu lembro da Patrícia. Não sabia dessa. Olha que eu não sabia. E diz-me uma coisa, Carolina. As imagens chamam-me um pouco a atenção. Sim. Porque estas imagens, a cadeira. É porque tem tudo a ver com o livro. Tem. Esta tem porque eu pintava, já não pinto. Não me diga que o quadro também é seu. Esta imagem que está aqui. É baseada numa que é minha. Muito giro. É baseada numa que é minha. Mas como não tínhamos tempo na altura para legalizar a pintura, e então a Chiado fez um belíssimo trabalho e disse, olha, quero que seja à volta desta imagem. E então fez-me este hibisco nos tons castanhos, nos tons quentes. Castanhos, que Como gosto. adora, não é? A Chiado fez-me o favor de enviar 3 ou 4 imagens para a capa e eu nem sequer vi as outras. Quando vi esta castanha disse, é esta, porque tem tudo a ver. Vamos revelar para os nossos telespectadores. A Carolina chegou e disse: eu não gosto muito de cor-de-rosa. Eu só coloquei cor-de-rosa por causa de vocês. Porque o programa é o rosa no verde. Exatamente, porque eu sabia que ia estar aqui no verde e tenho que levar o elemento cor-de-rosa. Tão bem pensado, Carolina. eu Ela gosto, pensa eu tão gosto. bem, além de ser uma boa professora, uma boa escritora, ainda consegue trazer o rosa no meio deste verde. É. Carolina, vamos passar à imagem do próximo livro. Este napron que está aqui é um napron que pertenceu à minha avó. É um napron que quando eu uso lá em casa tem que ser em alturas muito especiais, porque senão, se alguma coisa acontece a este napron, minha mãe... Oi, oi, oi! Oi, oi, oi. E a cadeira é da minha afilhada, pertence à avó, infelizmente já falecida, mas esta cadeira é uma coisita assim. Mas é real então, a cadeira. A cadeira é real. E então, como há uma questão de espera no livro, espera cadeira, família, tempo Está na prova. tudo interligado. Até porque eu dedico o livro à minha bisavó, porque o meu nome é Carolina por causa desta senhora, desta bisavó. Vamos mostrar a senhora. A minha bisavó. E quem é que está ao seu colo? Não, ali está a minha tia-avó Isabel, e é uma coisa rara desta foto, esta foto tem cerca de 110 anos, uma coisa rara nesta altura é que a minha bisavó está grávida da minha avó. Ai, muito A giro. minha avó Belmira está ali dentro, que minha avó Belmira é a mãe da minha mãe, então quando eu nasci, os meus pais iam-me colocar o nome de Cândida. Que acho que não tem nada a ver comigo, mas... Não gosta? não é que eu não gosto, mas acho que não tem nada a ver comigo. Não era esse. Não era esse. Eu acho que Carolina é mais escritora, não é? Minha bisavó entrou na sala onde que minha mãe estava. Meu pai diz que olhou para ela, olhou para mim no colo da minha mãe e disse, não, esta rapariga vai ser a Carolina, não vai ser. Dizem eles que eu, em termos de garra, eu sou exatamente igual à minha bisa. Então, olha, está muito... Carolina, Fabuloso. pensa em algum dia num próximo livro. Já está em caminho, vai ser lançado em junho já. Isto é uma trilogia. Isto é no tempo da minha bisavó. O segundo são os tempos dos meus avós e o terceiro é o meu tempo. Então... Fiquei curiosa pelo terceiro. Então eu acho que vamos conversar novamente. Sem problema nenhum. Carolina,
muito obrigada por teres aceito o nosso convite e continua a ser a pessoa, porque eu adorei conversar contigo, adorámos conversar contigo, a Foi pessoa um prazer. simples que és e a boa energia que transmites. Obrigada. Simples, divertida, linda, adorei. Obrigada, obrigada. Bom dia. Vocês aí, muito obrigada e até à próxima. Um beijinho, fiquem connosco. Beijinho.